Venho à tribuna hoje para me referir ao processo eleitoral do último domingo, das eleições a nível do Estado do Pará e a nível nacional. Eu quero aqui, com minhas primeiras palavras, aos paraenses que nos assistem pela TV Senado ou nos ouvem pela Rádio Senado, agradecer pela escolha na votação do último domingo, reelegendo o governador Simão Jatene para o seu terceiro mandato como governador do Estado do Pará. Senador Paulo Paim é o único governador eleito para 3 mandatos, o governador Simão Jatene. Ele foi eleito com 52% dos votos válidos, e deu uma entrevista, e na entrevista que deu à Folha de São Paulo, e mesmo após o resultado, ele se mostrou aberto para que pudesse governar para todos os paraenses, como fará, para todas as regiões do nosso estado, que hoje já são contempladas com investimentos, com obras, as mais diversas, em todos os municípios do nosso estado. No seu segundo mandato, ele dará sequência a essas obras, concluindo-as, e mais do que isso, iniciando novas obras que venham a melhorar, avançar no desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Não adianta crescer economicamente se não tivermos uma qualidade de vida melhor para os paraenses. O governador Simão Jatene tem cobrado do governo federal a regulamentação da Lei Candir. É uma tarefa que o Congresso Nacional já deveria ter feito desde 1996, quando ela foi criada. E até hoje, em 2014, ela não foi regulamentada. Foi preciso que o governador Simão Jatene, em nome de todos os paraenses, dos empresários, dos trabalhadores, da sociedade civil organizada, entrasse no Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo Tribunal Federal se posicione com relação à obrigação que o Congresso Nacional tem de regulamentar a lei. Não o fizemos de vontade própria, o faremos por decisão do Supremo Tribunal Federal. Espero que essa decisão não demore tanto quanto o Congresso Nacional demorou por não fazer a regulamentação desde 1996. É muito difícil governar o estado do Pará. É preciso que se tenha a determinação, a competência do governador Simão Jatene, como tivemos do governador Almir Gabriel em 2 mandatos pelo PSDB, e que no intervalo entre os dois, o mandato do PT, que desconstruiu tudo aquilo que Almir Gabriel tinha feito pelo estado do Pará ao recebê-lo em 1 de janeiro de 95, completamente desorganizado, com as suas
finanças desequilibradas, com todo tipo de defeitos, com todo tipo de erros na administração anterior. 8 anos se passaram. O governador Almir Gabriel transferiu o governo, pela vontade popular dos paraenses, para Simão Jatene. A final do seu mandato de 4 anos, com o Estado do Pará no caminho do desenvolvimento, a população do Estado achou que deveria mudar e elegeu a governadora Ana Júlia do PT para um mandato de 4 anos. Em 4 anos de mandato, o PT conseguiu desconstruir o que o PSDB tinha feito em 12 anos. É preciso ser muito incompetente para que isso possa acontecer. Tanto que, ao final do mandato da senadora Ana Júlia, ela foi à reeleição, disputou com o governador Simão Jatene e perdeu a reeleição para o governador Simão Jatene assumir o seu segundo mandato em 2010. Recebeu novamente o Estado em situação de desequilíbrio financeiro, econômico. O Estado não tinha condições de assumir financiamentos, porque estava inadimplente em várias áreas. Novamente, o governador Simão Jatene e os paraenses todos conhecem e sabem desse trabalho que o governador Simão Jatene teve que, nos 2 primeiros anos de mandato, de voltar a colocar o Estado no caminho de equilíbrio fiscal e econômico, para que pudesse, então, assumir compromissos em financiamentos para que houvesse investimentos nas diversas áreas do nosso Estado. E assim foi feito. O Estado do Pará, senador Paulo Paim, é o menos endividado dos estados da Federação Brasileira, proporcionalmente. E o governador Simão Jatene, então, iniciou diversas obras que estão em andamento. Hospital no oeste do Pará, no município de Itaituba, um hospital de média e alta complexidade, hospital regional. Outro hospital de média e alta complexidade na cidade de Belém, no distrito de Coraci. Repavimentou mais de 1.000 quilômetros de estradas. Fez mais de 500 quilômetros de asfalto nos diversos municípios do nosso estado. E assim, ele mostrou a sua capacidade em administrar, como disse, com dificuldade, porque é importante que os brasileiros saibam, porque os paraenses já o sabem, que o governador do estado do Pará tem que administrar com uma receita somente de 65% da sua economia, porque 35% da economia paraense não é tributada, é isenta de tributação pela Lei Candir. Então tem que administrar o todo só com 65%. Então eu quero aqui parabenizar aos paraenses que reconduziram o governador Simão Jatene ao seu 3º mandato. E tenho absoluta certeza que será um mandato que irá elevar o estado do Pará, tanto na sua base econômica como na sua base social. Com relação à eleição nacional, eu quero aqui deixar os meus votos de congratulações
ao senador Aécio Neves e ao seu vice, senador Aloysio Nunes Ferreira. Ainda há pouco, o senador Aloysio Nunes Ferreira veio a esta tribuna se defender, e não haveria necessidade disso, porque o Brasil inteiro conhece o senador Aloysio Nunes Ferreira, mas veio aqui mostrar a sua indignação pelas mentiras que foram colocadas nas mídias sociais pelo PT, na tentativa de uma campanha sórdida para chegar ao projeto de poder, ou manter o projeto de poder. Como eu disse, o senador Aloysio Nunes Ferreira mostrou aqui toda a sua indignação, que teve apoio unânime dos senadores que o conhecem, como terá o apoio unânime dos brasileiros. Senador Aécio Neves sai desta eleição com 48,36% dos votos válidos. Mais de 51 milhões de brasileiros votaram no senador Aécio Neves para presidente da República. Eu diria, sem erro, de que a presidenta Dilma governa o Brasil pela minoria dos brasileiros, porque somado os votos do senador Aécio Neves, mais os votos em branco ou os votos nulos, dá mais de metade, bem mais que a metade do eleitorado brasileiro, e as abstenções que foram altas nessa eleição. Mas a presidenta Dilma tem que se compenetrar de que ela precisa ter uma relação republicana com o poder legislativo. Ela não pode achar que manda no poder legislativo porque tem uma bancada que a favorece. Eu queria aqui dizer que, lamentavelmente, isso todos os brasileiros assistiram nessas eleições, para poderem vencer o senador Aécio Neves, tiveram que usar de artimanhas indevidas, como mentiras transmitidas pelas mídias sociais, como aqui foi dito pelo senador Aloysio Nunes, mas mentiras também induzindo aquelas pessoas que têm o benefício do Bolsa Família ou do Minha Casa Minha Vida, receberam nos seus celulares, porque eu recebi no meu, tanto da Bolsa Família quanto do Minha Casa Minha Vida, que o seu título estava sendo acompanhado. E se não votasse na presidenta Dilma, haveria o registro do voto, imaginem só, haveria o registro do voto e eles perderiam o benefício do Bolsa Família ou perderiam a sua habitação do Minha Casa Minha Vida. Isso é de uma baixaria tão grande que não há como se entender uma eleição usando a máquina pública para, então, favorecer a sua candidata. Os Correios fizeram campanha abertamente pela presidenta Dilma. Eu tenho vários panfletos que foram distribuídos de casa em casa pelos Correios, apoiando a presidenta Dilma. Até aí não vejo mal, mas difamando o candidato senador Aécio Neves, com mentiras, com inverdades, para que pudesse, então, induzir o voto do eleitor em função daqueles panfletos. Terminamos a eleição, somos oposição, faremos uma oposição construtiva. O PSDB tem a sua bancada de senadores, fortalecida com senadores eleitos, como o senador José Serra,
o senador Tasso Gereissati, o senador Anastasia, que irão fortalecer a bancada do PSDB para que possamos fazer uma oposição construtiva, mas acompanhando para e passo o segundo governo da presidenta Dilma. E nós, aqui no Congresso Nacional, nós temos que cumprir com o nosso dever. Não podemos ficar submissos ao Poder Executivo. Nós temos que, como eu disse, regulamentar a Lei Candir para compensar hoje quase todos os estados brasileiros que têm perda do ICMS em função da não tributação das exportações, que é correto. Não se pode exportar tributo, mas também é preciso que o governo da nação retorne para os estados o ICMS que lhe é tomado na exportação e que apenas favorece a União na sua balança comercial. Nós temos que votarmos a unificação do ICMS interestadual. Nós não podemos terminar essa legislatura sem termos votado e sancionado essa unificação do ICMS. Outro projeto importante que não pode deixar de ser aprovado pelo Senado e pela Câmara é a compensação das perdas do FPE e do FPM, ou seja, do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios, quando o governo federal dá isenção de parte do IPI e parte do imposto de renda para beneficiar segmentos econômicos. Não somos contra a subvenção, mas essa subvenção tem que ser tirada da parte que cabe à União e não também da parte que cabe aos estados e municípios, como faz atualmente o governo federal. Nós temos que votar o compartilhamento das receitas das contribuições para alterarmos a distribuição da receita do Brasil, que 60 e tantos por cento fica com a União e os outros 30 e poucos por cento dividido entre estados e municípios. Temos que aprovar um outro projeto da maior importância, a alteração do indexador das dívidas dos estados e dos municípios. Senador Raupp, os estados e municípios que fizeram o acordo lá atrás, ainda no governo de Fernando Henrique, para que pudessem pagar as suas dívidas, como a mudança dos indexadores, ela se tornou maior do que era quando foi acordada, além de ter sido paga também valores superiores ao que era a dívida tomada. Então é preciso que se faça a alteração do indexador para que os estados e municípios possam voltar a ter a sua capacidade de endividamento melhorada e também deixar de ter a sangria mensal dessa parcela da dívida que é astronômica em relação aos juros atuais, em relação ao indexador que hoje influencia a dívida. Para concluir, senador Paulo Paim, como todo brasileiro, quero desejar ao Brasil, que nós possamos, nesses 4 anos próximos, fazer realmente trabalho para que o Brasil possa se equilibrar economicamente,
para que o Brasil possa resolver as suas dificuldades. E com certeza absoluta, ao final dos 4 anos, o PSDB novamente estará disputando a presidência da República e, com certeza, com um resultado favorável ao PSDB. Era o que eu tinha a dizer, senhor.